Sejam muito bem-vindos a mais um Decision Conecta Podcast. Hoje a gente está aqui com, acredito que vocês já saibam, querido único professor André Barcalvi. Foi 1 ano e meio de tentativas e negociações perante as secretárias e os secretários do professor para conseguir sair. Exagerando, não é bem assim, não é bem assim. Foi uma questão de agenda, compatibilização de agenda. Olha aí, ó, até caiu aqui o microfone aqui, mas está tudo certo agora. Professor, prazer te recebê-lo. Poxa, olha, meu, nossa senhora, meu. Que honra tê-los aqui, finalmente, depois de muito tempo. Eu vou descobrir um pouco de quem é André Barcalvi. Porra, depois você me conta. Do que ele se... Professor, me conta um pouquinho... Vamos começar porque assim, nós vamos tentar fazer o seguinte, nós vamos tentar não nos estendermos aí por umas 4, 5 horas, né? Mas eu queria entender, porque eu já te conheço há tanto tempo, a gente já, né, poxa, já é mais do que simplesmente colegas, né? Quando ele fala colega, ele quer dizer chefe e colaborador. Que isso, aqui nós estamos entre parceiros, né? E professor, me conta um pouquinho, André Barcalvi, como que ele foi parar hoje na inteligência artificial, mas na TI, desde na vida. Me conta o André Barcalvi, 5 aninhos, fazia o quê? Chutava os coleguinhas? O André Barcalvi estava mais para ser chutado do que chutar os coleguinhas. É mesmo? Eu não posso falar que tive nada de bullying, não. Eu tô brincando. Mas eu sempre gostei de tecnologia. Sempre fui meio nerd um pouquinho. Sempre gostava de livros ligados à ficção científica, do tipo Isaac Asimov. Arthur Hiller. Eu gostava de coisas ligadas à computação, à robótica, a coisas desse tipo. Sempre gostei. E daí para filmes, e daí para séries, e daí para essa cultura toda top, tech, foi muito um pulo, né? E aí a minha primeira faculdade, e foi até engraçado, porque minha família inteira é médica, todo mundo é médico, todo mundo. Rio de Janeiro, professor? Rio de Janeiro. Eu pago IPTU no Rio de Janeiro, né? Tá, beleza. Rio e São Paulo eu pago, na verdade. Mas a família toda é médica, eu acabei fugindo para ficar com computação. E aí também fui incentivado pelo meu pai também há um tempo atrás, antes mesmo da faculdade, com um computadorzinho, na época um TK-82, tu não lembra disso? TK-82, conheço, mas não lembro. CP200, CP500. Isso não. Depois teve Commodore, enfim, então eu desde cedo eu fui incentivado a gostar disso, eu gostava, me dava bem. Teu pai sempre te ajudou, sempre foi... Eu acho que talvez o sonho dele fosse que eu tivesse sido médico também, como meu irmão, talvez. Uhum. Mas eu meio que gostava de máquinas, a sensação de a máquina, de alguma forma... A máquina era um grande videogame para mim, na verdade. E, curiosamente, eu não gostava de videogame. Gosto, mas não de jogar, mas de fazer o jogo. É curioso isso, né? E aí acho que a faculdade foi natural. Mesmo na faculdade, eu me envolvi em projetos de análise de sistemas, que é como chamava na época, mas eu gostava mais da parte de máquina, de suporte, de compiladores, sistema operacional, sistema especialista, que era uma coisa um pouquinho mais técnica. Software, então, o hardware? Software também, mas o hardware estava ali junto, né? O hardware e o software sempre estava... A linguagem de máquina, assembly, é uma coisa que me atraía, porque assim, para quem é mais nerd também, as linguagens normais, as linguagens de alto nível, né? Na época, Basic, Fortran, Pascal, COBOL, PL1, MUMPS, C... Essa linguagem de alto nível, o C menos, mas as outras são alto nível. Então, você acessa a máquina, você acessa as coisas todas, mas até um certo degrau. Se você quer descer para controlar se a impressora imprime mais rápido ou devagar, você tem que falar a língua da máquina. Então, para isso, o assembly era muito útil, a linguagem de máquina era muito útil. E aí, você programava em hexadecimal, programava em coisa desse tipo. Era muito interessante. Aí, eu fiz sistemas para videolocadora, sistemas para padarias. Para ganhar um dinheirinho, aquela história? Ganhar um dinheirinho. Nisso durante a faculdade, até que você acaba, naquela época, a faculdade, assim como hoje, a faculdade acabava chamando você para trabalhar. Quem mexia com isso, na época, era procurado na faculdade, né? Era bem interessante. Então, fui assediado, como outros colegas também, nada de especial em mim, não. Acabei, depois passei por algumas empresas estagiando, acabou que eu fui entrar na IBM, que era um grande sonho para mim na época. E, enfim... Isso que é. Verdade, tem que... Aqui tudo precisa estar no tempo e no espaço. Não tem nenhum problema. Eu tenho vambora. 25 anos. Ótimo, coisa boa, ainda bem. Na época, foi em 1990 que eu entrei na IBM.
E em 90 entrei na IBM e entrei como técnico, sistema mainframes e tal. Porra, ainda fiz lá um Escovador de bits. total, total. Eu era responsável por um teste muito engraçado depois de um tempo. Não de cara, quando eu entrei, eu era suporte quando eu entrei. Suporte cliente da IBM é Brasil todo. Depois eu fazia teste de penetração. Calma, eu vou te explicar o que é isso. Obrigado. Já, eu vou te Eu tô explicar já. tentando entender. Para você também que está nos ouvindo, eu já vou explicar o que é isso. Imagina que alguém. Eu gostava da área de segurança, cibersegurança. Uhum. Em mainframes havia um software chamado RACF, Resource Access Control Facility. Deus, o livre, adoro as siglas. E eu fiz uma residência pela IBM em Poughkeepsie, que é uma cidade em Nova York, pequenininha, uma cidade desse tamanho, que só tem IBM, para a fábrica da IBM. Então, eu fiquei especialista nesse troço. Então, eu ia nas empresas, você me dava uma senha mortal, uma senha qualquer, e eu, a partir dessa senha, tentava fazer bobagem no teu sistema. Tá, ok, legal. Tentava estragar o sistema. E, ao final, te dava um relatório. Ó, tem furo aqui, tem backdoor. Hoje seria um backdoor aqui, tem um injection por lá e tal. E, enfim, então comecei assim, até que a partir disso, um dia alguém achou que eu devia ser gerente. André, você quer ser gerente? Tem pinta de gerente? Da IBM? Da IBM. Anos 90. Anos 90. Estava gerenciando projetos já na área de segurança, na área de software em geral, e tinha equipes, mas eu falei, não, você tem que ser gente funcional, você quer seguir a carreira gerencial. Eu falei, vamos embora. E fui seguir a carreira de gestão de gerência na IBM. Nessa época também já estava pensando, enfim, em fazer mestrado e tal. Mas acabou que depois de 8 anos na IBM, eu resolvi que era hora de sair. Estava já há um tempo. Abriu a janela e... Na verdade, a IBM foi uma grande escola. A IBM, eu acho que para todo mundo que trabalhou na IBM nessa época, né? A IBM era agora, eu não sei como é que está agora, mas deve estar bem também. A IBM sempre foi uma empresa muito bacana. E eu acabei pedindo para sair, mas quando eu saí, eu fiz uma carta de demissão, que eu quase chorei quando eu queria sair porque eu ia ganhar mais. Eu fui para HP, na verdade. E fui ganhar mais, mas fui ganhar o dobro. Mas a IBM era a IBM, né? Aquela coisa que te criou e tal. Virei gerente lá, aprendi a lidar com pessoas. A IBM tinha valores muito fortes de valorizar o indivíduo, etc. Enfim. Na HP eu já entrei em outro status, já entrei gerente, foi diferente. Na HP eu gerenciei grandes projetos, fui gestor de PMO, de escritório de projetos na HP. Depois fui gestor de projetos América Latina. Isso anos 90 também, professor? Não, aí já era 2000. Tá, porque falando em PMO e tal, já é uma coisa mais nova, né? PMO não é tão novo, mas na HP foi 2002, 2003. Foi o cargo mais executivo que eu tive, foi na HP, assim, dentro de empresa grande, né? Que foi um cargo América Latina, de escritório de projetos para a região toda da América Latina na HP. Tinha chefe alemão, chefe americano, e aí você é responsável pelo portfólio de projetos da consultoria da HP. Foi muito, muito bacana. Nisso eu tive um outro convite de uma empresa chamada ESI International, que é uma empresa de consultoria e treinamento em gestão de projetos. E aí acabei, depois de uma certa... Não foi tão rápido assim, mas depois de uns 4 anos acabei aceitando. E aí fui para essa. Eu era a empresa no Brasil. Eu fazia tudo. Tive que ir para São Paulo e tal. E acabei sendo empresa no Brasil. Já tinha morado em São Paulo pela IBM. Novo, né? Era novo. Mas é mais ou menos assim. Você limpa o chão, você entrega, você vende, você dá aula, faz tudo. E depois de um tempo, nessa época eu já estava fazendo, tinha acabado o doutorado, nessa época eu ia fazer o doutorado, nessa época... Enfim, eu já estava já há algum tempo no mercado. Mestrado em que tu fizeste, professor? Sistemas de gestão. É uma área específica dentro no caso foi na UF, que eu acabei juntando TI com gestão, enfim. Mas nessa época foi curioso porque eu estava já começando a fazer minhas próprias consultorias. Então, eu estava vendo meio que um conflito de interesse entre essa empresa que eu representava no Brasil e a minha própria empresa, digamos, né? Eu montei uma empresa. E aí eu acabei saindo, optei por sair, enfim, meio que pedi para me demitirem, vamos dizer assim. Uhum. E aí toquei minha vida pela minha própria empresa e, claro, já dando aula, a FGV eu comecei em 2000, aí dava aula já. E aí, O que você dava aula no início? Quando eu comecei, e até hoje, mas quando eu comecei, o curso de gestão de projetos estava começando também com o Carlos. Você conheceu o Carlos Salles? Claro. Conheceu o Carlos Salles. Salles com 2 L's. Salles com 2 L's. Claro. O Salles foi quem... O Salles falou assim, vamos abrir um curso de projetos, pós-graduação? Vamos. Onde é que a gente acha gente que entende desse troço? Bom, vamos no PMI Project Management Institute, para quem não conhece, que é o centro de excelência desse troço no Brasil, né? No Rio, tinha lá um grupo forte que eu fazia parte, isso em 99, estava começando no Rio. E aí vão pegar pessoas de lá, porque esses caras devem conhecer isso, foi o que o Salles fez. E eu entrei nessa leva.
já tinha dado aula, mas dentro de empresa, aquela aula corporativa. Nunca tinha dado aula aberto, Sala né? de aula, Sala de digamos assim. aula, estrito senso, vamos dizer assim. E aí comecei a dar, comecei a entender, comecei a gostar da coisa. Isso é uma coisa, quando você é mordido pelo bichinho da Bichinho. educação, como falamos hoje no almoço, você acaba se encantando. E de lá para cá, aí já pós-doutorado, aí de lá para cá já fiz outra faculdade. Essa outra faculdade, é engraçado, eu fiz psicologia. Aí você faz a pergunta assim, por quê? Pergunta, por favor. Por que fizeste psicologia? Para entender o lado humano das máquinas. Eu comecei a virar gerente, né, depois de um tempo, te comentei. E gerente, e aquilo começou a me fascinar. Mas tinha muita gente sofrendo no mercado, gente que não gostava do que trabalhava, aquilo me deixava com uma certa incógnita. Por que as pessoas sofrem trabalhando? Eu adoro o que eu faço. Aí eu fiz um curso de coaching fora do Brasil. Era um coaching baseado em behaviorismo, que eu nem sabia que diabo era isso. Voltei para o Brasil, não tinha cliente nenhum. Aí eu falei, aí tinha uma propaganda, juro, na minha casa, faça faculdade, não sei o quê, de psicologia, não sei, outras faculdades também. Eu falei, psicologia, pô, tem a ver. Mas, porra, tô velho, já tinha, sei lá, tinha 40, sei lá, ou menos. Não vou fazer faculdade agora, porra. Não faz sentido fazer faculdade. Vai ter cheio de criança na sala, vai me encher o saco. Sim, historinha toda. Não vou fazer. Psicologia ainda, pessoal? Psicologia ainda, não vou fazer, não. Mas aí, quer saber, eu vou fazer de onda, pra ver como é que é, só pra sentir. Bicho, fiz 5 anos, depois fiz mais fiz 2 de pós em terapia cognitiva comportamental, atendi 7 anos de psicologia clínica, fiz uma especialização na Pensilvânia só de depressão, só de transtorno de humor. Me envolvi. Tudo a ver com Me envolvi. IBM e computador. Nada a ver. No fundo, os caras que inventaram a inteligência artificial, por assim dizer, o cara que, um dos padrinhos da IA, e o início da IA, quer dizer, o início da IA, como a gente conhece, 1956, 57, os criadores ali, o Marvin Minsky, o Herbert Simon e mais um que eu não vou lembrar agora, esses caras todos tinham mais de uma formação. E muitos deles ligando ou a engenharia, ou computação, a psicologia, ou economia. Então, depois eu me acalmei minha alma, falei, não tô tão... Se os caras estão... Se os caras que são aqui, tem 2, 3, não tô tão doido assim. E no fundo, eu acabei fazendo uma pós em economia também, mas isso é uma outra história. Meu Deus. No fundo, eu acho que essas coisas todas, elas se juntam, essa gestalt se junta, e mesmo que você não vai ter vamos dizer, uma ação utilitária, ganhar dinheiro, ainda que eu tenha ganho, mas você fica uma pessoa mais interessante. Completa você mesmo. Você culturalmente fica mais... E outra, você consegue fazer analogias de coisas completamente distintas. Então, da matemática para a psicologia. Será que tem coisa que a gente pode fazer, metáforas, analogias, correlações, a cabeça, as sinapses, você aumenta a quantidade de sinapses, eu acho, sabe? Sim. Então, foi muito bacana fazer esses 2 cursos, até hoje eu uso muito isso. Eu tenho essa dicotomia em mim mesmo, mas ao mesmo tempo, elas, juro para você, de verdade, elas se juntam a todo momento. Porque quando você fala de qualquer coisa que a gente faz na vida, é por pessoas, para pessoas, através de pessoas. Então é importante conhecer a natureza do relacionamento, a natureza de atenção, mecanismo de atenção, mecanismo de memória, mecanismo de perplexidade. É interessante conhecer isso. E ao mesmo tempo, as máquinas sempre me fascinaram. Então, como a gente está vendo agora uma união das máquinas enfim, com uma certa inteligência que a gente pode discutir a respeito disso. Humanização, enfim, esse termo é um pouco complicado, essa questão da inteligência. Por isso, eu quero complicar mesmo. Então, eu acho que você falar inteligência da máquina, eu acho um termo hoje over. Por quê? Porque a inteligência, não dá para você separar a inteligência cognitiva da inteligência emocional, socioemocional. Beleza, ok. É difícil você separar isso. E a máquina hoje não tem essa segunda. A máquina apresenta a primeira e olhe lá. Né? A máquina, como diria Bill Gates, é um papagaio estocástico, que ela repete coisas através de probabilidade, que ela gera coisas através de probabilidade. Esse é um tipo de IA, né? Existem vários, esse é um tipo. Mas é o que mais popularizou, o que mais a gente usa, que é a generativa. Então, você dizer que isso é inteligência é over. Ao mesmo tempo, você falar que é artificial é muito ruim na minha cabeça, porque o artificial lembra coisa esquisita, né? Você não pede coisa artificial na farmácia, na padaria, no botequim. Você pede coisa natural, você quer... Então, eu acho que a palavra inteligência artificial, ainda que eu entenda a origem e a intenção de quem criou de atrair cientistas e nerds para uma conferência, lá em 56, eu acho que hoje ela poderia ser chamada, por exemplo, seria mais útil do ponto de vista de atração e de aprendizado, se fosse, por exemplo, inteligência aumentada. Porque é o que você tem, quer dizer, é o que a gente ganha.
você vira um super empresário, você vira uma super mulher, você vira um super professor, um super médico, um super dentista, um super psicólogo, um super engenheiro. Você ganha mais poderes. Você tem coisas que a máquina não tem, seja empatia, a habilidade emocional, relacionamento, etc. E a máquina tem coisas que você não tem. Capacidade de análise probabilística, capacidade de análise de dados, etc. Se você junta isso, porra, Super-humano. super-humano, super-humano. Então é um negócio muito bacana, uma vez que seja feito de maneira responsável e benéfica, mas isso é um outro assunto. Essa é uma outra pautinha. Mas, professor, me explica um pouquinho, já que a gente já entrou na parte da inteligência artificial, né? A gente percebe muitos conceitos, muitas ideias e um marketing por trás, tipo assim, reinvente seu mundo. Ah, uma boa parte disso é enrolation. Não é enrolation, mas existe um hype, você tem razão. Existe um hype e uma coisa que é importante deixar claro, inclusive para empresas que estejam assistindo a gente, pessoas, empresários, etc., nem todo mundo precisa de IA o tempo todo, né? IA é uma coisa muito útil, muito sensacional, muito poderosa, mas é importante primeiro você entender no teu business, se a gente está falando de business, qual é o teu problema? Que problema você tem para resolver? Uma vez que você entenda o problema, aí a gente vai entender se IA é a melhor solução para o teu problema, porque nem sempre IA é a melhor solução. Isso é um problema sério, porque hoje todo mundo quer falar de IA. Divaga um pouquinho mais sobre isso. Pois é, todo mundo quer falar assim, meu negócio usa IA. Porque se você fala que usa IA, você cobra 30% a mais porque você usa IA. Um chat GPT que seja. Chat GPT, ou então uma IA preditiva. Porra, meu negócio usa IA. Usa IA, o olho brilha, né? Então, CEOs, donos de empresa, presidentes de empresa, dirigentes, se levam, eu uso IA. Bom, mas você precisa de IA? Nem toda solução é através de IA, pô. Às vezes um Excel mata, às vezes um software mata, né? Às vezes pensar um pouco mata. Então, primeira coisa, o que é o problema que você tem? Isso é importante definir. Se você definir o problema, vem cá, a partir desse problema, a gente pode usar IA. IA é a melhor solução? É assim que a gente resolve? Bom, se for assim, você tem dados. Isso é um outro ponto, assim, sine qua non. A IA só funciona através de dados. Se você não tem dados, você não consegue... o dado é a comidinha da IA. Se você não tem dado, ou se o dado Não gera informação nenhuma. Pior, porque se o dado é ruim, você não só não gera informação, como você gera coisa ruim também. Então você catalisa, você amplifica o que é ruim. Eu até diria o seguinte, se você não tem dados, ou se teu dado não é higienizado, não é limpo, não é qualificado, eu diria para você não usar a IA, porque você vai piorar você vai fazer você vai piorar o teu problema. A verdade é essa, quer dizer, o negócio é você entender o negócio, entender o problema, como eu disse, entender se tem dados, e aí promover algum tipo de modelagem, algum tipo de uso de IA generativa, IA preditiva, seja qual for, para resolver o teu problema. Mas nem sempre isso é necessário. Então, de novo, eu sou um fã da tecnologia, eu estudo a tecnologia, trabalho com a tecnologia, dou aula da tecnologia, mas entendo que essa tecnologia não é para toda e qualquer situação, pô. Não é porque você tem martelo que tudo é prego, pô, tá certo? Então vamos olhar o que é prego, o que é parafuso. Entendi. Né? Eu conheço uma história engraçada, história não, real, de uma empresa que o pessoal me veio falar assim, a gente estava fazendo um workshop, e falou, André, a gente aqui, tudo que a gente leva pro CEO, a gente leva como se fosse IA, porque aí ele aprova. Se for software, ele não aprova, mas IA ele aprova. Então tudo é IA. Mas às vezes não é IA, mas a gente leva como IA assim. Excel não, IA. IA. E aí, quer dizer, isso não é assim, não deveria ser assim, né? E eu acho que é natural até certo ponto que, assim, a IA sempre existiu, mesmo... Explica um pouquinho, professor. Então, a Vamos história... entender, vamos entender. Então, em 56 surgiu a palavra. A ideia já surgiu muito antes, robótica, etc. Mas a palavra IA foi para atrair para uma feira, para uma convenção que houve em Dartmouth, que é lá no Nordeste, acima de... quase chegando no Maine, ali nos Estados Unidos. Sim, aham. New Hampshire. E aí o que acontece? Essa reunião de cientistas, de nerds, ela foi muito bacana e tal, mas, enfim, foi ali, durou um tempo o entusiasmo, porque eles não tinham as GPUs, o poder de processamento, as máquinas. Totalmente limitado, imagina, muito 56, limitado. As ideias existiam, ideias que perduram até hoje, mas não o poder que a gente tem hoje. E nem dados, porque hoje, porra, enquanto eu falo aqui, tem gente acessando, gerando dados, gente botando no Instagram, gente botando no YouTube, LinkedIn, você fica com dado a vida inteira, perdão aqui pelo celular. Não, segue o baile. Você fica com dado rodando o tempo todo. Tem muito dado, isso no Brasil, você imagina na Índia, na China, que tem 1,4 bi de... Bom, então eles não tinham isso também, então deu uma queda.
Depois dessa queda, teve uma nova subida, digamos assim, quando empresas passaram a investir em IA. Empresas como IBM, Unisys, a Microsoft, não, mas a Xerox, que era uma empresa extraordinária na época, como se fosse a Google hoje. Então, você teve investimento, máquinas que começaram a ganhar em jogos, a IBM mesmo, quando eu estava lá, o Deep Blue, Deep Blue, Deep sim. Blue ganhou do Tem o livro Kasparov. também do Kasparov. Kasparov. Então, teve um boom, mas esse boom não se traduziu em retorno de investimento. Então, também teve uma nova queda. A gente chama de invernos e verões da IA. Muito bem, mas dessa época para cá, então você vê lá de 90 e tantos para cá, a IA continua a ser desenvolvida por trás dos panos, nos bastidores. Então você fala de técnicas de machine learning, trocentas técnicas de estatística, deep learning, isso continua a acontecer em uma escala bem interessante, bem global. E a Google já usa isso há séculos, a Amazon, etc, etc. Só que no No background, backstage, né? no É background. backstage. Aham. O que foi o boom? O boom foi, e já existia também o GPT. GPT vem de Generative Pre-trained Transformer. Transformer é o algoritmo que faz essa mágica toda acontecer. O Transformer já é de 2018. Então você vê, já tem o quê? 7 anos, né? Estamos gravando 2025. Então não é tão novo assim. Então a máquina já sabia ler e já sabia escrever. Entretanto, a mágica foi qual? Foi quando colocaram o chat na frente do GPT. Conversa. De conversa. Aí, meu amigo, você de casa, você troca ideia, você faz pergunta. Aí foi um boom da IA, como se a IA começasse a partir do chat GPT, como se a IA fosse sinônimo de chat GPT. E está longe de ser sinônimo. Até no livro eu explico um pouquinho, explico bem a diferença desse negócio. Então, assim, aí de novembro de 22 para cá, porra, aí é história, você vê a quantidade de IA generativa que surgiu, etc., a quantidade de aplicativos, de geração de texto, de imagem, de som, de vídeo, de tudo. E a coisa está crescendo, quer dizer, cada vez mais a gente está incorporando isso na vida da gente, e quem não está perdendo tempo, porque realmente facilita muito a vida em termos de produtividade, em termos de ganhar tempo mesmo, literalmente, né? Então, isso lá para cá a história é mais ou menos essa, e eu acho, com tudo isso, que a gente ainda está na cabeceira da pista, por incrível que pareça, porque é muito rápido o que está acontecendo. Olha, vou te falar, eu vivo de ler isso, de estudar isso, trabalhar com isso, né? A gente, por dar aula, você se força a se atualizar o tempo todo, mas eu não consigo estar up-to-date com tudo. E desafio alguém que diga que está up-to-date. Olha, gero newsletter toda quinta-feira, leio que nem um alucinado, e você não consegue. Sim, o Lançaram LinkedIn, né? ontem Os barcos do. tudo. Não, mas e você não consegue estar atualizado, porque é muita coisa que acontece numa velocidade muito grande. Então, assim, eu acho que a gente está vendo o início ainda de uma A potencial. onda ainda está recém Tá recém. se formando ainda. Tanto é que as regulações, enfim, tudo que está se preocupando em termos de preocupações éticas, vieses, etc., tudo que está se conjecturando aí na área jurídica e na área governamental, de apoio a tudo a esse desenvolvimento que está acontecendo, isso está muito. A tecnologia é mais rápida do que a nossa capacidade de compreendê-la e de regulá-la em algum grau, né? Assumindo que a gente acha que tem que regular, né? Vamos dizer assim. Então, assim, é um mundo. É muito bom estar vivo, eu falo sempre isso, é muito bom estar vivo nessa época, porque, de certa forma, eu estou vendo aquele sonho lá de criança, de garoto, de adolescente, se realizar, né? Em algum grau. As máquinas, Não, Isaac pô, Asimov, hoje, pelo amor de Deus. quando é que eu ia imaginar que eu ia pegar um telefone desse e apontar para minha geladeira e falar assim, Sofia, me fala aí o que eu consigo fazer de receita com o que tem na geladeira. E a Sofia ia gentilmente, com uma voz super sexy, me falar, André, você pode fazer isso, isso, isso. Pô, isso é uma ficção científica, né? Quer dizer, que eu venho dirigindo, estudando francês, que eu gosto de francês, estudando francês com uma máquina me corrigindo com toda a paciência do mundo, etc. E dizendo, não é assim, é assado. E, enfim, quando é que eu ia imaginar isso? Estar vivo para ver isso? Amigo. É uma amiga. amigo. Veja, não é bem uma amiga, mas é uma assistente poderosíssima, digamos assim, uma assistente de esteroide. E ela ajuda, pô, ela colabora, quer dizer, com o meu dia a dia, colabora com o dia a dia de proposta, de plano, de questão para aluno, de estudo de caso, de Sim. tudo, pô, de artigo, porque você, enfim, incansável, não sua, não berra, paciente, não julga. Então, assim, é uma arma bem interessante, que se souber usar, é uma arma interessante. Eu tenho um senão nisso, mas é um senão ligado que você podemos conversar depois, ligados a crianças e adolescentes. Mas é um outro papo, é uma outra conversa. Entendido. Professor, explica um pouquinho, tu falaste em IA generativa, em IA, me explica um pouquinho esses termos,
né? Porque é simples, é só o cara procurar no chat GPT qual é a diferença. Explicar, Mas é legal também a gente tentar, com exemplos, por exemplo, tentar ter uma visão bacana A disso. IA é um negócio muito amplo, uma tecnologia ampla, que serve para um monte de coisa, ela é de propósito genérico, como a eletricidade, por exemplo, né, que serve para fazer um monte de coisa, ligar som, ligar televisão, iluminar, etc, etc. A IA também, só que a IA é muito mais poderosa, serve para muito mais coisa potencial, coisas inclusive que a gente que pode criar, né? Hoje você faz um aplicativo, um vibe code, você faz o aplicativo sem saber uma linha de Python, por exemplo. Você faz o aplicativo em casa e bota no seu celular, bota no seu computador. Bom, mas a IA, ela é formada por robótica, por heurística, por sistema especialista e por aprendizado de máquina, por machine learning, que é uma das possibilidades, é a mais utilizada hoje, é um campo da IA, chama machine learning, que é a capacidade que a máquina tem de aprender através dos dados. Aprendizado da máquina, machine learning. Aprende através de dados sem ser explicitamente programada, como eu fazia na minha época de faculdade. Então você não precisa programar, a máquina aprende a forma das coisas, aprende como é que os dados Baseado se nas relacionam. informações que... Baseado nos dados que eu dou para ela. Então tem que dar dados bons. Um dos algoritmos de machine learning, se chama rede neural, que é, vamos dizer, a tentativa de simular nossos neurônios numa máquina. Só que não através de impulso bioquímico, ainda que exista iniciativa desse tipo, mas através de impulso matemático. Então, são contas que são feitas, muitas contas, entre neurônios. Você não tem bainha de mielina, mas você Sim. tem uma ligação entre neurônios, você tem pesos, Uma sinapse. umas sinapses, cada sinapse tem um peso, enfim, há uma multiplicação acontecendo, um somatório, umas sigmoides ali no meio, umas tanais, umas curvas para cima, umas curvas para baixo. Bom, quando você tem muito neurônio e muita camada de neurônio, mas muito, você tem o que a gente chama de um deep learning, que é um aprendizado profundo, assim dito, porque você tem muito neurônio trabalhando junto. Vai vendo que as ligações vão ficando mais complexas, né? Mais parâmetros sendo trabalhados, etc. É isso que permitiu surgir uma coisa chamada IA generativa, Transformers, etc. É uma IA que gera coisas, como o nome sugere. Entre essas coisas, existe um LLM, que é um Large Language Model, que é um modelo de larga escala, que é treinado com a internet inteira. Pô. Então, você imagina a internet inteira dentro de uma máquina, e mais jornais, e mais livros. É uma loucura. Um tipo de LLM chama ChatGPT, outro chama Grok, outro chama Gemini, outro chama, Claude, outro chama DeepSeek, outro chama Qwen, outro chama Sabiá, e por aí vai. Tem um monte de LLM. Então, veja, a IA está aqui, você tem o ChatGPT está aqui dentro desse né? Pitiquinho. Isso é uma IA generativa. Só que a IA que faz previsões, por exemplo, a preditiva, que envolve machine learning, deep learning hardcore, duro, em geral, por incrível que pareça, é o que dá mais grana. Deixa eu explicar melhor. As empresas, elas... Saiu até uma pesquisa do MIT semana retrasada, falando que 95% dos projetos de IA generativa falham. 95%. Caramba! Entre as razões, a maior é a questão da integração com sistemas que já existem. Por exemplo, SharePoint, Salesforce, não sei o quê, SAPs da vida. Trava. E apesar de você ter ganho qualitativo, o ganho quantitativo, que é o que interessa para muita gente, de fato... Porque no fim do dia, Daniel, é o seguinte, ou você está ganhando dinheiro, ou você está deixando, ou está reduzindo o custo, ou está reduzindo o risco. Porra, tem que ter uma vantagem de usar isso. Não é porque você vai usar para fazer imagem, fazer música, né? Dentro da empresa, né? Tá certo? Então, em geral, a IA preditiva, a IA que você programa com dados e modelos de machine learning atuando para poder... Quem comprou esse livro, comprou esse aqui também. Se você... vamos fazer uma propaganda para esse tal de Daniel, porque esse cara aqui ele compra fralda, não compra mais, né? Não. Mas ele compra fralda, compra leite, compra pão. Então, esse cara, quem faz isso, compra Heineken. Então, vamos botar oferta de cerveja para o Daniel. Isso é uma mágica. Aquela mágica que a gente acha que o telefone está ouvindo a gente, que você fala assim, pô, adoraria pescar. Aí aparece uma vara de pesca aqui, você fala, pô, o telefone está me ouvindo. O telefone tem a capacidade de te ouvir, mas ele não está processando o que você está falando. Seria até porque seria muito caro. Então, como é que acontece a mágica? Estatística. Ou seja, ele sabe, através de correlação, que o irmão do Daniel, sei lá, em Porto Alegre, falou para a mãe que um dia, quando era pequeno, pescou com o Daniel, e a coisa vai, a correlação é feita de tal forma que chega a vara de pesca no teu celular. Não é porque a máquina está magicamente te escutando, né? Ainda que ela possa escutar, escuta.
Então, assim, isso é estatística e matemática. Esses tipos de projetos são projetos que você tem que entender os dados, entender porque eu mencionei no início, você tem que entender os dados, Você, como entender o ser propósito. humano, precisa Você, como ser entender. humano, precisa Isso é entender. importante, né? Isso é muito bacana. Você vai entender isso, vai produzir um modelo. O que é um modelo, para falar normalmente? Né? É um algoritmo, né, que você testa, até ter um nível de acurácia X, que você está satisfeito com ele e bota ele em produção. E interessante falar que esse algoritmo, ele, dependendo dos dados que você bota, os dados mudam com o tempo. Mesmo que você coloque em produção algo que você testou, algoritmo e dados, os dados vão mudando. Se você bota em produção um site, por exemplo, que vende, faz leilões, etc., os dados que entram, às vezes, podem mudar. Então, isso é um trabalho recursivo que a pessoa tem. É um trabalho pesado que a pessoa tem. Mas é onde está o maior potencial de ganho desse negócio chamado inteligência artificial. Para você analisar, por exemplo, falar assim, vem cá, isso aqui, tá aqui uma imagem para um médico, fala assim, tá aqui a imagem de uma lesão. Essa lesão é máquina, o que é essa lesão? Me explica essa lesão aqui, qual o diagnóstico que você vai me dar? Porra, a máquina tem que ter tido trocentas lesões antes, analisadas por médicos que rotularam cada lesão, dizendo isso é uma lesão, isso não é uma lesão, isso é um carcinoma, isso é um melanoma, isso é uma lesão simples, isso é uma pereba. O médico rotulou isso, jogou milhões de dados na máquina, a máquina aprendeu isso. Hoje, a máquina faz isso, análise melhor do que um médico experiente. Então, a taxa de acerto da máquina é altíssima. Para isso, você tem que ter um modelo. É isso que eu estou dizendo. Tem que ter um modelo, tem que ter dados confiáveis. Que não é assim do nada, né? Não é mágica. Nada é mágica. A máquina, inclusive, é bem burrinha no início. Mas uma vez treinada, existem vários tipos de aprendizagem. Isso que eu estou falando é aprendizado supervisionado, mas existe um aprendizado por reforço, por exemplo, que a máquina aprende, digamos, sozinha a caminhar no meio de um labirinto, por exemplo. Imagina que se a máquina vai no caminho que você quer, você dá uma recompensa. Se a máquina não vai no caminho que você quer, você dá uma punição. Como criança. Como terapia cognitivo comportamental. Sim. Assim, ó, esse cara fez o que não é o que você quer que ele faça, você dá um pau nele. O cara fez o que você quer, dá uma recompensa. Entendi. Tudo que a máquina sabe é que ela tem que maximizar a função objetivo dela, que pode ser, por exemplo, fazer pontos num game. Ela não sabe que tem que comer bichinho, que parede. Ela não tem nem o conceito de parede e nem o conceito de bichinho. Só que ela joga contra ela tantas vezes que ela acaba descobrindo caminhos que eventualmente a gente não descobre para conseguir aumentar a quantidade de pontos. Sozinha, Daniel. Aí você fala, pergunta para mim assim, mas vem cá, porra, tudo isso para jogar joguinho? Pergunta para mim. Pois então, tudo isso para jogar joguinho? Aí que tá. Essa mesma técnica serve para drone, serve para carro autômato, serve para você andar com teu aspirador na tua casa, serve para você andar com robô nas fábricas para fazer o que você quiser, literalmente. Enfim, são técnicas que são cada vez mais usadas, inclusive em termos bélicos. Aí entra também numa seara aí também de ética, de preocupações, riscos que existem voltados à IA. E, professor, tem uma questão muito importante dentro da IA, né? Já que eu também sou... Você também é um nerd, Também Daniel, sou. pô. Você confesse aí, pô. Também sou. Não Né? me deixe sozinho. E adoro muito unir matemática, finanças, comportamento. Agora eu entendo da onde que vem meu funcionamento. Pronto. Eu vejo que eu tenho... Not alone. Exatamente. E CPU e GPU, existe essa questão relacionada, né? Uma coisa meio nerd aqui, mas é interessante a gente saber, né? Pode pegar a própria NVIDIA aí, que explodiu. 4 trilhões. Não tem É um número assim. Não sei. Não sei nem quantos zeros tem, Não né? sei. E isso todo mundo sempre fala de processamento gráfico, né? Computacional. Por que a GPU, pela sua capacidade? Onde é que... A GPU é o seguinte, imagina que você pegou lá X caras, acho que, eu não me lembro, acho que foram 3 ou 4 pessoas, se não me engano foram 3, que se juntaram num Denis há 30 anos atrás, inclusive o CEO um deles é o CEO da NVIDIA, falou assim, o que vai vingar daqui a 30 anos? Vai vingar jogos vão vingar. Então, porra, o jogo precisa de quê? Jogo GPU, tem que ser rápido, gráfico. Tem que ser gráfico tem que, porque jogo não pode ser aquela coisa estática, né? 10 quadros por segundo, não, tem que ser 40 quadros por segundo, sei lá. Então tá bom, então tem que fazer placa que suporte isso. Então placa que suporte isso é uma placa gráfica. Placa gráfica é uma placa no fundo, o que é gráfico? É matemática. Então temos que fazer uma placa que suporte esse negócio. Optaram, o nome é Graphical Processing Unit. Assim, para mal comparar, né, para quem está nos ouvindo que não é do ramo, nem de hardware, nem de software, digamos que a CPU seja um chipzinho, e digamos
que a GPU, CPU quer dizer Central Processing Unit, né? E a Graphical Processing Unit é como se você tivesse muitas CPUs dentro de uma placa. Então, você ganha um poder de processamento absurdo, né? E eis que a mesma máquina que faz conta para jogo, adivinha, inteligência artificial também é conta. Então, o sucesso que eles tiveram foi em função disso. Quer dizer, falar, caramba, dá para fazer conta para jogo? Dá. Dá para fazer conta para IA? Dá. IA é conta? É. IA é matemática e estatística, ponto. Então, se você tem uma máquina que faz isso rapidinho, isso é uma puta vantagem. E eles ainda têm mais uma vantagem em relação a Intel, a AMD, etc., a Huawei, enfim, que eles tenham meio que uma linguagem que é a CUDA de programação, que é como eu falei no início, né? Quer dizer, se você tem a linguagem que acessa a máquina mais próximo, você consegue manipular melhor a máquina. Eles Conversa melhor com o bichinho. conversam melhor com o bichinho. Então, eles têm isso. Então, eles Desde bombaram no sempre, né? mercado. NVIDIA, pelo amor de Deus. Eles começaram a bombar em cima disso. E hoje, quer dizer, salvo engano, né? Tem até um amigo que trabalha lá, você tem mais demanda, você tem mais demanda do que oferta. Quer dizer, você pede, se você quiser uma GPU hoje, por alguma razão, uma nova dessas Blackwell, Sim. que são as mais novas hoje, volto a dizer, setembro de 2025, porque isso muda muito rápido, eu tenho uma fila de espera, porra. Quer dizer, o negócio é tão pesado que, assim, é uma maluquice. E aí você tem hoje, você pensa um chat GPT da vida, um Gemini da vida. O Gemini já tem um outro conceito que é da Google, mas é parecido, que são as TPUs, né? São as Tensor Processing Unit. Existem Neural Processing Unit, Graphical Processing Unit, existem vários tipos de unit. Mas a ideia é que você faça a conta rápido. E você tem um bichinho desse, como o Gemini, ChatGPT, o Grok, do Elon Musk, com, porra, um data center com 200 mil dessas. Um troço... Não, assim, Tem é nem... negócio de maluco. Para treinar é preciso, de fato, GPU. Esse treinamento com a internet toda é um treinamento pesado. Para inferência, menos, mas para treinamento é preciso. Então, assim, o poder de processamento hoje desses caras não tem igual, não tem governo que tenha, não tem universidade que tenha. Estamos falando de 5, 6 empresas com esse poder todo aí e crescente, quer dizer. A preocupação, na verdade, hoje é outra, porque esse poder de processamento é extraordinário. Entretanto, consome uma energia É isso que eu ia chegar na energia. estúpida. É isso que eu ia chegar. E aí você tem gente fazendo isso, porque o que é isso? O pessoal fala nuvem, mas para quem não é do ramo, o que é nuvem, porra? Nuvem é um data center, que tem máquinas que dissipam calor pra caramba, né? Só lembrar do seu computador, aqueles antigos que ficam fazendo aquela ventoinha fazendo assim, né? Eu lembro que eu abri o computador e botava o ventilador. Exatamente. Agora imagina um computador gigante, vários desses interligados em clusters. É um calor desgraçado. Então você, primeiro, tem que refrigerar isso. Primeiro, gasta energia que eu digo watt, megawatt de verdade. Segundo, você tem que refrigerar. Refrigeração é água, em geral. Então, existe uma questão de sustentabilidade associada a isso, uma preocupação legítima da sociedade em relação a isso. E hoje você tem empresas buscando data centers na Noruega, na Finlândia, embaixo d'água, que são lugares historicamente mais frios e que você amenizaria essa situação. Centos data center lá embaixo. Lá embaixo do mar. Ou em países muito frios. Sim. Porque aí você vai ter um alívio, né? Mas mesmo assim, quer dizer, volta a se falar forte em energia nuclear, volta a se falar forte em algum tipo de energia limpa, e o Brasil até pode se beneficiar disso de alguma maneira, não se sabe, porque o Brasil tem. O Brasil tem fotovoltaica, o Brasil tem eólica. Eólica, hídrica também. Hídrica, então, assim, enfim, existem oportunidades. Como eu disse, a gente está vendo, no meu ver, nós estamos aqui, ó, começando a subir. Começando a subir. A coisa vai explodir cada vez mais, e acho que cada vez mais a gente vai ver isso dentro do nosso cotidiano, querendo ou não, né? A ponto de a gente daqui a pouco não saber mais, e hoje isso já é meio assim, né? O que é real e o que é criado Os Jetsons. Os Jetsons. Skynet. A Skynet eu não sei o que é, porque eu não sou da sua idade, né? Mas, tá certo. assumindo, Você não viu o Senador do Futuro, assumindo que a Skynet seja uma máquina que tomou consciência e quis matar todo mundo através de humanoides, assumindo que seja isso, já ouvi falar sobre isso, está até no livro. Isaac Asimov. Então, a Skynet assim, eu sou da opinião, e quem lê esse livro aqui vai ver que eu tenho essa opinião, que os benefícios compensam os riscos. Mas deixa eu chegar lá. Chega. Eu reconheço os riscos, estudo. Aliás, eu gosto de ler coisa que eu não concordo. Eu também.
Pô, isso é muito Eu bom. adoro ler coisa que eu não concordo, porque tem que entender também daquilo que a gente não gosta, Mais não do, que, concorda. mais do que isso, porque se o cara tiver certo e você não for muito mané, você vai mudar de opinião. Esse cara tem razão. Tá, Eu não ok. pensei nisso. Tá certo. Ou, se o cara falar coisas, ou a cara, que você consegue refutar, fala assim, pô, o teu argumento fica mais refinado. Porra, olha aqui, ó, isso aqui não é assim, não, é isso. A gente melhora por ler coisas que a gente não concorda. Então, tem certos livros, tem um que chama Superinteligência, do Nick Bostrom, que é espetacular, eu não concordo, mas é espetacular, ele alerta para o mundo. Tem os livros do Max Tegmark, que é um cara do MIT, que, porra, eu tive lá no MIT, o cara é um gênio, um físico, admiro demais. Os livros do Yuval Harari, que é um cara que, porra, que eu acho... O Yuval Harari é um cara que eu queria, assim, eu tenho uma admiração pela escrita dele. Primeiro, acho um gênio. Segundo, ele escreve muito bem, se embasa muito bem. Então, eu gosto de ler o livro dele. Eu li todos os livros dele, todos. O que eu mais gostei foi o Sapiens, mas eu li todos. E esse último, chama Nexus. Nexus, isso mesmo. Eu Porque lembro da capa aqui. 2 Rio São Paulo eu li esse livro com o Kindle. Por que eu falo Kindle? Porque eu vim anotando, eu vim marcando. É o Kindle de um lado e o... Não, no próprio Kindle, no próprio com o Kindle dedo, com o dedo. Ah, tá. E aí, por que eu vou marcando? Porque ele fala um monte de coisa. Ele catastrofiza a IA de uma maneira, O cara é só muito que louco. embasado. Sim. Mas eu não concordo. A ponto de eu querer, e eu fiz, aquilo me pressionou tanto, que eu fiz um artigo no LinkedIn com uma crítica respeitosa a todos os pontos do livro que eu achei. Sério, eu fiz um artigo só sobre ele. Pô, eu vou ler esse aí. Um artigo sobre o Nexus. Falei, bicho, ó, isso aqui é isso, mas não é assim, é assado. Você está falando isso, mas tem isso, babá. Mas com todo. Não, pouco. Eu tenho uma dissonância cognitiva com o Harari, porque eu acho o Harari, de novo, um gênio. Queria escrever como ele, né? Então, eu tenho até uma inveja branca nesse sentido, mas eu não concordo com ele. Entendi. Então, mas é bom ler, porque você se coloca também numa posição humilde de, olha, peraí, vamos lá, pensa Os dois isso, lados, né? pensa aquilo, exato. Com tudo isso que a gente estuda de risco, e tem muitos riscos de várias ordens que a gente pode falar, de segurança, privacidade, safety, viés, preconceito, tem 1000 coisas que a gente pode falar aqui, eu acho, humildemente, que o potencial de ganho em transportes... É maior do que... Educação. Porra, educação, posso falar 10 horas para você de educação, na educação. Medicina. Bicho, assim, o potencial é tão gigante que, assim, a gente não deve se prescindir de ter acesso e explorar essa tecnologia, apesar dos riscos. É isso que eu quero dizer. E é isso que é meio que... Eu acho que a ficção, nesse ponto, apesar de adorar a ficção, ela nunca contribuiu muito para que as pessoas tenham um apreço pela máquina. Ela contribuiu mais para um estereótipo de risco, de receio, porque você fala de Skynet, você fala de Eu, Robô, que é um livrado do Asimov, você fala de Black Mirror, porra, Matrix, porra, a gente é bateria da máquina. Então, assim, a máquina é sempre querendo conquistar o mundo, pô. Sim. Né? E eu já vejo de uma maneira diferente, eu vejo a máquina como parceira, eu vejo a máquina aumentando a gente, como eu falei no início. Super-homem, sim. Pô, super-mulher. Então, eu acho que assim, a gente não pode desprezar isso de maneira nenhuma. Agora, é claro, isso tem que ser feito de maneira responsável, tem que ser feito. Eu entendo que isso tem um caminho, né, a percorrer para que isso seja benéfico, para que isso seja para o bem de todo mundo. Mas é uma tecnologia, porra. Fantástico. Para mim, de todas as revoluções que tiveram, olha, a gente teve, porra, a gente foi galgando, né, digamos, máquina a vapor, prensa, sim, máquina de combustão, revolução industrial, eletricidade, aço, plástico, blá, 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 blá. Computador, da pedra, da bronze. Você vê, desde o fogo, sim. Você vê que isso é uma coisa que é evolutiva, óbvio. Sim. Mas essa tecnologia, em termos de abrangência, ela é uma tecnologia, como eu disse, de aplicação genérica. Pô. Você pode inventar em cima da tecnologia. Então, uma tecnologia muito... Em termos de capilaridade, de impacto na sociedade, impacto socioeconômico, impacto de todo tipo, eu acho que, até pela velocidade... Porque na primeira revolução era um crescimento, vamos dizer assim, até porque o mundo não era tão conectado quanto é agora, geométrico, vai. Na segunda, aritmético. Na segunda, talvez geométrico, computadores, aí depois terceiro computador, aí já começa a coisa. Mas hoje, bicho, lançou um negócio ali, está na tua máquina, diz assim, é exponencial, é um negócio muito rápido. Então, o impacto disso na sociedade é gigante, ainda que a sociedade
tem que se adaptar também, porque a gente está falando de pessoas que, como eu disse, né? Existem pessoas e pessoas, existem crianças, existem adolescentes. Eu tenho várias considerações sobre criança, Sim, sobre sim. adolescente, sobre o uso disso no trabalho, sobre o uso disso na escola, sobre o uso. A gente tem que. As pessoas também, que isso aqui depende de uma certa educação. A gente tem no Brasil, né, um problema seríssimo, o maior problema para mim do país. Se eu um dia me candidatar a presidente, por favor, vote em mim, caso eu vá me candidatar. Mas o problema principal, a minha plataforma seria assim, ó, educação. E o resto? Não, educação. Porque é isso que eu acho que dali deriva o O resto resto todo, sabe? E a gente tem um problema, pô, gravíssimo. E a base desse troço, não tenha dúvida, é uma certa capacitação, é um certo pensamento crítico, um certo vocabulário, uma certa capacidade de argumentação. E se você não tem isso, e a gente no Brasil, a minha percepção como professor agora, né, não é nem consultor, né, como professor mesmo, a minha percepção é que isso vem caindo a cada semestre. Eu acho que isso em algum momento pode dar um descompasso, eu acho. Entendi. Isso é um problema grave que a gente tem, bem grave. Professora, falando de educação, professor e tal, temos uma formação executiva, né? Bem lembrado. Inteligência artificial, né? E me conta um pouquinho, né? Depois a gente vai falar também um pouquinho sobre bem gerenciamento de projetos. Acho que é importante também a gente trazer isso à tona. Mas vamos começar pela formação executivinha, né? Qual foi a ideia Para fazer o curso? para fazer o curso, os objetivos, e são 4 disciplinas? Comenta um pouquinho para nós desse. Bom, evidentemente que a gente está vendo esse boom todo que a gente está ouvindo, mas ao mesmo tempo que tem esse boom, as pessoas estão. Eu sinto indo nas empresas que as pessoas estão muito inseguras, que as pessoas estão muito pisando em ovos, né? De como. Tá bom, vamos botar IA, quero botar IA. O que é botar IA? O que é botar IA? Começa por onde? Tem uma política de IA? Tem que ter uma certa governança desse troço? Eu posso botar documento. Pergunta desse tipo. Eu posso botar meu documento PDF sei lá, Dentro do meu chat? dentro Que do meu seja. chat, por exemplo. Isso é bom? Isso é ruim? Qual o risco de fazer esse troço? Por onde começa? Que projeto eu começo? Devo escolher um projeto no meu portfólio para começar um piloto? Sim. Baseado em quê? E por aí vai. E o que é, né? Quer dizer, essas coisas todas que a gente está conversando, quais são as oportunidades, quais são as limitações, a gente notou que havia um gap no mercado de fazer um trabalho sério, de um curso sério, voltado a um público executivo, gestores, etc., que querem aprender e querem levar isso para as suas empresas. Então, bolamos esse curso, que é um curso que envolve 4 disciplinas, é um curso de formação executiva, a gente chama, que é um curso que fala primeiro fala meio que da história da IA, um pouquinho de como é que é desenvolver o IA. Contextualização. Contextualizar, inclusive, os tipos de IA, IA fraca, IA forte, como é que é? IA, AGI, né? Artificial General Intelligence, a inteligência artificial geral, super inteligência e por aí vai, que é um curso que a gente chama de cenários da inteligência artificial, primeira disciplina. Depois você tem uma disciplina de transformação digital através da IA, que aí estamos falando de como é que você faz para esse troço entrar na tua empresa. Não é aquela transformação digital de 2007 que eu fiz MBA. Olha, a transformação digital é a transformação digital. Como é que você digitaliza o teu mundo, o teu universo, as coisas que te acompanham, o teu cotidiano profissional. Mas só que isso foi mudando com o tempo, Sim. né? Então hoje você tem outras, assim, você ainda acompanha técnicas que vão além da IA também, como blockchain, como IoT, como outras coisinhas mais, mas a IA hoje é o epicentro, não tenha dúvida, né? Como é que você faz isso funcionar a teu favor? Será que tem um caminho, né? Tem um roadmap para isso? Uhum. Outra que chama IA aplicada aos negócios, que aí das 4 disciplinas é a mais aplicada, como o nome sugere, que você fala de aplicativos, fala de como é que usa isso, como é que usa aquilo, como é que serve aquilo, como é que cria. A gente não chega num nível, até porque o público não é para isso, né? Um público de meter a mão em algoritmo, ou uma estatística, é um público executivo. Mas a gente faz eles entenderem que existem algoritmos para regressão, para classificação, para predição. Estatística. Ele não vai meter a mão em estatística, mas ele vai entender que por trás tem uma estatística e para que cada estatística serve dependendo da aplicação que ele quer fazer, né? Do problema que ele tem. Na prática. A rede de neurais, a rede neural profunda, até chegar ao GPT, Gemini, Claude, aí as maravilhas todas que tem para gerar um monte de coisa, de texto, de proposta, até música. Aí tem tudo, aí realmente tem tudo. Eu tenho aberto palestra agora com uma música que eu fiz, sem tocar nenhum instrumento, faço uma referência a IA, redes neurais, em bossa nova. Cara, é um negócio assim, você faz chover hoje, se você quiser. Você quer pegar uma música
Que você gosta do Queen, você quer pegar É. uma música do Queen e botar uma letra sua, você quer pegar uma música sua e botar a letra... Você faz literalmente o que você quiser. Então, isso é um poder na mão da pessoa, né? Dependendo do caso que você tem. Bom, isso foi só um artifício para Uhum. comentar. E a última disciplina chama governança da IA, que para quem é gestor, você tem que entender um pouquinho também, de novo, né? Da responsabilidade que você tem, dos riscos envolvidos nisso, que a gente conversou agora, da ética que você tem que preocupar, da questão ligada à LGPD ou GDPR, dependendo de onde a situação de empresa é multinacional ou não, do ato europeu de regulação, do ato brasileiro de regulação, Cibersegurança também. segurança, política da IA, como é que pode usar aquela empresa, o que não pode, deixa os caras usar, não deixa. Tem empresa que, por exemplo, só usa Copilot, porque já vai com a Microsoft Já tem contrato também? já tem contrato, já está ali, a Microsoft é mais você sabe, tem a Empresarial, questão digamos assim, empresarial, no Brasil. não, e a cibersegurança, aquela coisa do authenticator e não sei o que, passos para você acessar, a pessoa fica mais segura de estar aquilo dentro da empresa. Ainda que existam outras formas de você ficar seguro, você pode baixar LLMs open source, tem várias formas de você fazer isso. Então, esse tipo de coisa, a própria governança, né, que vamos dizer que é a palavrinha que envolve isso tudo, é o que é discutido nessa última disciplina. Então, o cara sai com uma visão, desde como é que surgiu até a governança, passando por aplicativos, por estatística, por conta, por como é que essa coisa trabalha a favor dele, do negócio dele, numa linguagem, isso que é importante falar, acessível ao gestor. Né, acessível a esse tipo de público. Não é uma linguagem de um dev, de um cara técnico, né? Não é por aí. Esse é o que a gente tenta fazer. Entendi. E tem feito com sucesso, graças a Deus. Entendi. E, professor, um pouquinho sobre gerenciamento de projetos. Conheço um pouquinho desse assunto. Me conta o que mudou fica muito amplo, mas quais foram as principais alterações, né? Porque eu lembro muito bem, meu Deus do céu, época em Porto Alegre, turma de gerenciamento de projetos, 1, 2, 3, um tio coordenador, eu digo, meu Deus, há muito tempo atrás. O que o curso hoje, ele atualizou? Muita coisa, né? Muita coisa. Gestão de projetos, ela é curiosa, olha que legal. Projeto é um negócio muito antigo. A gente não consegue precisar quando é que foi o primeiro projeto. Mas todo mundo acha que é novo, né? Gerenciamento de projeto. Novo, né? Novo. Mas não é. Agora, assim, você teve N projetos ao longo da história que ficaram famosíssimos, né? De bomba atômica do Oppenheimer. Até Capela Sistina, você tem pirâmides, tudo são gerenciamento de projetos. São projetos, então isso é importante. Sim. Capela Sistina foi projeto. Uma reforma na sua casa é um projeto. Agora, existem formas e formas de gerenciar projetos. Você pode gerenciar de forma atabalhoada, deixa a vida me levar, que normalmente o resultado não é tão bom, né? Ou você pode gerenciar de uma maneira mais organizada, seguindo algum tipo de método, etc., melhores práticas, artefatos, processos, ferramentas, que, sem ser chato, te dão um certo grau de conforto e organização que normalmente são profícuos para você ter mais chance de sucesso naquilo que você está fazendo. Principalmente dentro da empresa. Né? Pois é, então, isso que eu ia falar. Se for na tua casa e você quiser rasgar dinheiro, você rasga, você rasga. Vai lá e sai para comprar as ferragens. Sai para comprar, isso aí. Mas numa empresa que o dinheiro não é seu, ainda mais se a empresa for pública, que aí o dinheiro é nosso, não faz sentido você não ser ótimo. Então, a gestão de projetos vem para cobrir esse gap, quer dizer, é uma coisa que desenvolveu muito após as guerras, a Segunda Guerra, teve muito desenvolvimento de gestão de projetos, de artefatos e ferramentas de projetos que vieram depois das guerras. A NASA também catalisou muito isso, enfim, é uma coisa que teve muito berço americano. E tanto é que as maiores instituições de projetos, PMI, etc., são dos Estados Unidos, ainda que existam outras na Europa, IPMA, PM. Mas o PMI, Project Management Institute, foi nos Estados Unidos e é o mais capilar de todos hoje no mundo. Esses caras começaram a fomentar boas práticas para quem quer gerenciar projeto, independente da área. Obviamente que fazer um prédio é uma coisa, fazer um automóvel é outra, fazer um show de rock é outra. Mas todos são projetos, todos têm um objetivo único e têm um início, meio e um fim. Então, as técnicas para gerenciar projetos, muitas são ainda tradicionais dessa época que você falou de muito tempo atrás, mas muitas evoluíram, dependendo do tipo de projeto que você tem, da necessidade, da maturidade que você tem enquanto organização. A que eu estou me referindo? Existem técnicas já desde os anos 2000 até antes, que a gente chama de métodos ágeis, técnicas adaptativas, que são métodos que trabalham mais com o quê? De adaptação. Não que não haja planejamento, porque o tradicional, o que é? Planejamento e controle, aquela coisa obsessiva e que tem que ser assim. Agora, existem situações que é necessário mais você adaptar do que provavelmente você planejar e controlar. E nessas situações, métodos que são mais
ágeis. Ágil não no sentido... Aí que é curioso, né? O nome ágil é muito ruim, porque... Estou só criticando nomes hoje, mas o nome ágil parece que é pressa, parece que é velocidade, né? Parece que é fazer algo assodadamente. Não é isso. O ágil significa adaptativo. Então, você adaptar, você conseguir planejar e adaptar, planejar e adaptar, planejar e adaptar. Em vez de você planejar gigante e depois sair entregando, você planeja, executa, planeja aos pouquinhos, vai entregando aos pouquinhos e com muita interatividade, né, com o cliente, com os stakeholders em geral. Então, você tem uma vantagem, porque se você vai aos pouquinhos, se você errar pouquinho, você não erra muito. E se você acertar, beleza, você continua acertando e vamos que vamos, né? O termo de mercado é que se você errar, você pivota. Sim. É o termo, enfim, divulgado pelo Eric Rice naquele livro Lean Startup, né? Enfim, então o método ágil foi uma inovação bacana, não é também bala de prata, tudo é método ágil, não. Nem tudo é método preditivo, não. Depende, existem métodos híbridos, existem métodos que combinam o melhor de um com o melhor de outro, existem métodos só iterativos, só incrementais, enfim, você pode ter uma pluralidade de abordagens dependendo da situação que você tem. Montar uma casa é uma coisa, fazer um software é outra. Tão simples quanto isso. Só que, um dado curioso, ao longo de todos esses anos, você não teve um aumento significativo, com todas essas mudanças, da taxa de sucesso em projetos. Considerando o sucesso como agregar valor, fundamentalmente, né? O cliente gostar daquilo ali, entregando o escopo, dentro do prazo, dos custos, com qualidade, etc. Você não teve. Tem gente que fala que sucesso é meio utópico, porque é muito difícil você agradar 100% dos stakeholders, né? E eu meio que concordo. Mas, assim, usando o pragmatismo da definição de sucesso que a gente usa em benchmarks, etc., ou seja, valor, qualidade, cronograma, custo, você não teve um aumento muito grande dessa taxa. Bom, teve aumento em algumas áreas, mas não todas. Tem áreas muito difíceis de ter sucesso completo. Então, eu sou daqueles que acham que inteligência artificial é uma das coisas que podem ajudar nesse cenário, Eu ia perguntar mas não pelo que a gente imagina que vai ganhar produtividade, vai ganhar análise de dados, mas tudo isso é verdade, você vai ganhar mais análise probabilística, você vai fazer o caminho crítico, quem faz é a máquina, mas eu acho que é paradoxal, eu acho que quando a máquina entra, e a máquina entra, não tenho dúvida que vai entrar, e quanto antes a gente se acostumar melhor, quanto mais a máquina entrar, mais você vai ter tempo de fazer o que você deve fazer, que é lidar com as pessoas. É como se a máquina estivesse entrando e a gente fosse ser mais a máquina vai humanizar a gente. Olha que loucura essa frase. Mas é real, entendi. Porque, você entendeu? Quer dizer, a máquina... Vai sobrar mais tempo para que tu consiga ser... Para você almoçar com quem você não gosta. Você tem que almoçar com quem você não gosta. As pessoas riem quando eu falo isso. Porque almoçar com quem você gosta é molezinha. Almoçar com você hoje é molezinha. Agora, se tem uma situação esquisita, alguém que pode ferrar teu projeto, alguém que tá... Esse é o cara que você tem que almoçar. E isso é difícil. Para você ter tempo para fazer isso, para você pegar na mão, para você... ter aquela... você tem que ter uma máquina te ajudando por trás. Então, acho que a máquina vai ajudar muito, digamos, no aumento da estatística de sucesso em projetos, por isso, para te dar mais tempo para ficar com os chamados stakeholders do projeto. Então, tu acredita que a inteligência artificial, no final das contas, não vamos dizer, mas uma das questões que pode ser levada que vai fazer com que a gente tenha uma melhor harmonia? Eu acho. De vida social? Existem pessoas... O próprio Harari escreveu um artigo uma vez que ele falou que a gente vai ter mais tempo livre, em tese. E com isso você teria uma vida mais, por assim dizer, hedonística. E que você jogaria mais jogos, e etc, etc. Eu também nisso discordo do Harari, mas com todo respeito. Não, mas eu vou explicar por quê. Pô, eu vivi, e você também, eu mais, né? Várias tecnologias. Assim, eu vi nascer o computador grande. O computador grande não vi, não, mentira. Mas eu vi nascer um computador pequeno, vi nascer o PC, RISCs, né? Médio porte, depois o PC. Aí vi nascer o e-mail, vi nascer a internet, vi nascer a nuvem. E agora eu tô vendo florescer a inteligência artificial. Beleza. Nunca, em tempo algum, nunca a tecnologia entrando me deu, e para as pessoas que eu conheço, mais tempo livre. Pois então. É um paradoxo, né? É um paradoxo que Nunca. Assim, eu entendo que a pessoa... Agora, falando do lado do psicólogo, eu entendo que as pessoas também têm uma tendência de... Dado o sistema que a gente vive, dado a globalização, dado a velocidade do mundo, que a rotação está mais elevada de fato, é um mundo que o pessoal já criou várias gírias, né? Mundo VUCA, mundo BUNNY, mundo não sei o quê. Sim. De fato, o mundo está mais frágil, o mundo é menos linear do que já foi na época do meu avô. Com respeito ao meu avô, que veio com a mão na frente e outra atrás de Portugal e montou seu negocinho. Cara e coragem. Cara e coragem, todo respeito, né? Mas, assim,
é o tipo da pessoa que ele levava o dinheiro no bolso da férias do dia, levava no banco, no gerente, que era amigo dele, aquela coisa. Sim. Imagina se hoje, né? Quer dizer, hoje é muito mais, é menos linear e o que gera uma certa ansiedade nas pessoas. O mundo está mais... Então, isso acaba fazendo com que a gente tenha que se transformar também. Isso acaba fazendo com que as coisas sejam mais complexas, as coisas que você tem que tomar... eu tenho um certo receio acho que vale para todo mundo, quer dizer, o fato de você não estudar isso aqui, não se envolver com isso, não experimentar isso, além de ser uma coisa que eu acho que não faz sentido no mundo de hoje, você corre o risco até da irrelevância, do anacronismo, né? Porque você está num mundo que vive numa velocidade tal que você tem que respirar, como você bem sabe mais do que eu, e você tem que aprender a aprender o tempo todo. E isso não é fácil para muita gente. Você aprender a aprender significa desaprender, significa parar de acreditar no que você já acredita para acreditar em outras coisas. É aquela coisa de ler o que você não quer, de você estudar o que você eventualmente não imagina que não vai ser útil, mas vai, de você quebrar paradigma dentro da tua cabeça, coisa que você já pensava a vida inteira de um jeito que vai mudar, porque mudou. Isso é o que deixa as pessoas, vamos dizer, nervosas, Ansiosas. preparadas para luta e fuga o tempo Sim. todo. Pô, o cara já está nervoso. Porque, de fato, né, as coisas estão de fato, mais complexas mesmo, né? E isso então, porque na verdade, assim, se tu pensar, vamos lá, quando eu aprendi a mexer em Excel, eu pegava o curso na época do Juan Carlos Lapone, aquele disquete, aquele CD com aquelas, 5 1/4, não? poxa, aquelas planilhas malucas e eu dissecava ao contrário, fazia uma engenharia reversa para descobrir como é que aquilo tinha sido feito para eu, né, fazer o negócio. Naquela época eu passava muito tempo isso. Então, a gente fala muito nessa questão de ter mais tempo com a inteligência artificial, mas parece que a gente tem mais tempo, mas a gente acaba, em vez de estar aproveitando esse tempo que a gente tem a mais para fazer o que a gente quer aprender a mais. Então vamos lá, tu tem muito mais facilidade. Antes o problema era exatamente o quê? A falta da informação. Hoje o problema é o excesso da informação. Então, cara, O que eu faço? o que eu faço? Não, a inteligência artificial me ajuda muito a resolver. Ajuda. Legal, né? Tá, mas aí eu continuo, sei lá, chegando 8 horas do escritório, 8h30 do escritório. Não, mas peraí, mas eu não era para ter mais tempo? A gente busca coisa para fazer. A É gente uma busca tendência coisa pra ser humana. fazer É uma tendência. cada vez é uma mais e tendência mais e desse mais. desse mundo que eu estava falando. É uma tendência nossa. É puxar coisa, porque você vai ter esse tempo livre, acaba não sendo usado para coisas lúdicas e sim para mais trabalho. É uma tendência nossa. É curioso. Assim, já que você falou isso, você tocou num negócio muito importante. Quer dizer, a IA, particularmente a generativa, ela é muito útil. Ela gera uma produtividade absurda. Comentamos já sobre isso. Mas existe um fenômeno que eu acabei de, inclusive, fazer um artigo que eu já mandei para publicar, mas veio cheio de coisa para corrigir, vou corrigir. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Que é um artigo que eu usei alunos de graduação para fazer uma pesquisa. A pesquisa foi, eu vou chegar no meu ponto. Imagina que eu botei, digamos, né? Digamos não, 40 alunos aqui e aqui, para falar, para eles fazerem uma apresentação. Não, fiz uma prova com os dois, uma prova não, um testezinho, para saber o conhecimento deles em IA. E o conhecimento era parecido. Tinha um outro que destacava e tal, mas a maioria era meio padrãozão. Pronto, já balizei os dois grupos. Os dois grupos eu pedi fazer, olha, vocês vão fazer uma apresentação agora, dia tal, daqui a um mês, sobre IA. Só que esse grupo pode usar IA para fazer a prestação de IA. Esse grupo não pode usar IA. Grupo de controle. Beleza. E eles fizeram a apresentação, os dois fizeram, passou um tempo, acabou, apresentaram, legal. Eles acharam que acabava aí. Em fevereiro, eu fiz uma prova para os dois grupos, igual. O grau de retenção do grupo que não usou IA era muito superior ao grau de retenção do grupo que usou IA do mesmo conhecimento. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu e a torcida do Vasco. Sim. Existe um efeito Google na jogada. Qual que é o efeito Google? A gente está terceirizando cognição. Quando antigamente, ainda mais você, você devia saber o telefone da tua namorada, da outra namorada, Sim. da terceira namorada, da tia, da avó. Hoje, você mal sabe o seu. A gente terceirizando muita coisa, por exemplo, você quer escrever uma carta, um artigo em inglês. Hoje mesmo eu estava escrevendo um negócio em inglês para o PMI, escrevendo um trabalho que eu estou fazendo para o PMI. Pô, eu não vou ficar pensando. Eu falo inglês bem, mas eu não vou nem pensar. Vou botar lá, escreve para mim em inglês aí que ele faz para mim.
de certa forma, com o tempo, você vai deixando de guardar coisas e de fazer certas análises e certas sinapses que você fazia com facilidade, Uhum. porque você está terceirizando. Uhum. E, de novo, tudo bem, você tem a tecnologia, você não vai deixar de usar a calculadora porque você quer fazer conta de cabeça 527 mil vezes 47. Você Sim. não vai fazer isso. Mas, pô, 7 vezes 9 você tem que saber, pô. Você está na feira, você não vai pegar a calculadora para fazer 7 vezes 9. E é surpreendente, você se surpreenderia ou não, com a quantidade de pessoas que não. Se você perguntar rapidamente aí 7 vezes 6, 9 vezes 4, a pessoa demora um tempo para dizer. Capital do Amazonas, capital da Paraíba, sei lá, me fala 3 elementos da tabela periódica, a pessoa não sabe. E de novo, né? Quer dizer, uma coisa é você usar isso na nossa idade, aí eu falo assim, já posso dar uma normatizada. Outra coisa é você usar isso criança, adolescente. É bem diferente. Porque, por várias razões, primeiro o teu córtex pré-frontal não está todo formado. Então você não tem ainda certos limites de utilização. Por exemplo, você vai ficar aqui, conheço gente que fica aqui, ó, o dia inteiro nesse troço, o dia inteiro. Isso, de novo, isso aqui é muito bacana, não desprezo. Eu tô aqui, você tá aqui no TikTok, tá no Instagram, tá no diabo, mas você não vive disso aqui. A informação daqui é uma informação muito superficial, dopamínica, mas superficial. Você para quando você quer. Sim. Conheço gente que não Nós para. conseguimos parar, né? Para. Tem gente que não para. E isso aqui, principalmente o TikTok, vem falando muito isso. O TikTok, ele é diferente do Instagram, né? O TikTok é extraordinário em termos de algoritmo, mas ele é diferente. O Instagram, eu sigo o Daniel me segue, eu sou amiguinho do E Daniel fechou. e fechou. Agora, o TikTok não é por interesse. O TikTok saca teu interesse e gera fissura. Porque, digamos que eu gosto de futebol. Então, eu boto lá futebol, vejo, futebol. Aí passa 10 vídeos, daqui 10 primeiro é futebol de novo. Porque se eu botar sempre futebol, eu canso. Mas ele sabe que eu quero ver, que eu tô na fissura. Ele sabe os horários que eu quero ver determinados assuntos. É nesse nível. Então, isso aqui, de novo, né? Isso aqui não forma ninguém, isso aqui não dá, isso aqui não te faz um especialista em nada. E é impressionante, eu escrevi outro dia um artigo também, desculpa, não estou fazendo propaganda, mas só porque Não, não, me imagina, lembrei, pode ficar. um artigo sobre, o artigo está no LinkedIn também, como ensinar para quem não quer aprender. É o título do artigo. E dentro desse artigo eu menciono isso, quer dizer, hoje você tem uma cultura, não sei como a gente vai chamar isso, que as pessoas fazem sucesso pela quantidade de seguidores e não pelo conhecimento, pô. Não é possível que alguém que estudou Black Mirror, né? total, total. Não é possível que uma pessoa estudou biologia a vida inteira e um abençoado leu aqui um negócio sobre sei lá, não sei, sobre um bicho qualquer, e esse cara fica especialista em 5 minutos e começa a falar bobagem em cima de bobagem aqui. Gente, mesmo sobre inteligência artificial, que eu conheço um pouquinho mais, o que tem de bobagem aqui na internet, nas redes sociais, e assim, o cara faz sucesso, porque fala E ganha bobagem. dinheiro e faz E sucesso. ganha, E e faz uma dancinha. Não sei o quê. Assim, de novo, eu acho que de vez em quando você relaxar. faz parte. Faz parte, é legal, é bom. Mas Eu o também cara que gosto. vive logado nisso. O Daniel, eu conheço gente, adolescente, que fica no cinema angustiado porque não consegue botar 1,5 no filme, nem 2 no filme. O cara tem que sair do cinema, porque não aguenta. O cara não consegue mais ler, porque ler tem uma certa. Você tem que ter paciência. Isso aqui não te dá dopamina, não tem. Isso aqui tu tem que ter saco para ler, você tem que querer ler. Como é que você vai querer ler se você está aqui de novo? Uma coisa é você já formado, outra coisa é o cara que começa a ver isso desde cedo e fica assim. A velocidade que isso aqui chega na tua cabeça é muito diferente da velocidade de um livro. Sim. Então você inibe até o cara a leitura. E se você inibe a leitura, você inibe muitas outras coisas. Por exemplo, o vocabulário. Você inibe até a criatividade. E a IA, adivinha, você interage hoje com o vocabulário. E não é só isso, pensamento. Porque assim, eu não posso aceitar o que a IA me dá. Uma coisa que eu falo sempre em curso é, quanto mais, né, é generativa, quanto mais você conhece de um assunto, melhor resultado que você obtém da IA. Porque você conhece, você critica, você interage, você faz Tu interações. olha, tu lê, tu escuta, tá legal, não Não é gostei bem disso isso, aqui. Não é não. bem assim, vamos ajeitar isso aqui. E ele até pede desculpa, né? Porra, desculpa, Daniel. Desculpa. Pronto, tá desculpado. Mas se você não tem isso, você faz copy-paste. Copy-paste, bicho, em nenhum lugar do mundo nunca será a melhor prática de qualquer coisa. Então, eu acho que a gente tem um problema em curso hoje, acho mesmo, modestamente tenho certeza, com as crianças e adolescentes. Eu acho que a gente está. E outra, quem media esse acesso no TikTok, e assim tem que ser, a empresa ganha dinheiro com isso, eu não tô, é o business dela, é a IA. Então você pai, né? Você pai de criança de 7 anos, 10 anos, 8 anos, 20, 15 anos, até 16, 17 anos,
a rede social, gente, sinceramente, eu não acho uma prática boa. Com todo respeito, não acho mesmo. Olha que eu sou de TI, né, originalmente, mas eu não acho. E você não sabe o que teu filho está vendo aqui. Não tem como você saber. Essa prática de interesse, de você buscar... A criança que vai... Se você não tiver... Você pode fazer controle parental, isso é legal. Mas muita gente nem sequer sabe que pode fazer isso. E a coisa corre solta. Então, eu acho que a gente tem um problema aí localizado, acho que isso vai ter frutos no futuro, acho que a gente tem uma geração... Geração não é Z todo mundo, não é Sim, todo não. mundo. Eu tô A gente está generalizando, não é, claro que Tô generalizando, mas temos um problema grave aí, e não é no Brasil, é no mundo, é no mundo, né? Eu percebo muito isso em escolas, né? Gente com metade da escola, as crianças já têm telefone, a outra metade não tem, né? Aí tem tal do iPad, né? Aí tem o se YouTube. você não dá, você fica a criança, fica aquela párea da sociedade, né? Mas também se você deixa isso, e de novo, não acho nem que o problema o telefone até a certa idade também acho que é desnecessário, honestamente acho que é exagerado. Mas a rede social é a questão. A rede social, ela inclusive está tendo nos Estados Unidos uma tentativa de colocar de volta o telefone fixo dentro das casas. É loucura, como é que pode, né? Mas... Telefone fixo já foi item de imposto de renda, lembra? Poxa! Você pagava, e era caro, raro. Raro, e olha, deixava para filho e tudo, era herança. Era herança. Eu nunca me esqueço do telefone 38610852, nem existe mais, entendeu? Que eu lembro que a gente fazia até... Entendeu? Mas até isso tu tinha que ter a paciência de esperar o negócio. Não tem mais. Hoje tu não tem mais, entendeu? Hoje se o cara tu responde 5 minutos, tu não responde o cara no WhatsApp, meu Deus do céu, morreu? Daniel, se você vê alguém parado na rua, sozinho, a chance dessa pessoa estar com o celular na mão é de 70% por 80%. É muito raro você ver alguém parado sozinho no avião. A gente pega muito avião, né? Olhando pro teto, muito difícil. Mas tu sabe que eu faço muito, eu gosto muito de fazer, eu pego assim, vamos lá, eu tô caminhando. Vamos contar quantos estão no telefone enquanto eu estou andando. Gente, é 90%. No mínimo. E o casal no restaurante, que tá ele aqui, ela aí. Assim, isso me mata. Eu tô aqui, tem a garrafa de vinho aqui, tem a vela aqui, tá a esposa aqui, o cara aqui, ela ali. Gente, acabou o mundo. Acabou o mundo. E o garoto que chegou na churrascaria, você quer que eu calhe a boca, menininho novinho, você faz o quê? Dá o iPad, pô, tá aqui o iPad, e o garoto fica no iPad. No iPad. Assim, de novo, não cabe uma crítica que não tô... Não, são questões pessoais. Eu só acho que existe um risco nisso tudo, né? A gente já foi capaz de ir ao banheiro sem celular. Ninguém vai ao banheiro sem celular hoje. Você não vai... Eu levo o livro às vezes. Eu também. Eu levo. Olha, é uma, duas... É porque é um tempo legal. É um tempo legal, é gostoso, diferente. Eu também acho. Mas muita gente não faz isso. Isso aqui virou o primeiro computador quando você acorda, quando você vai dormir, o último que você fala, que você vê, etc. E, de novo, né? Isso aqui não é uma coisa ruim per si, a tecnologia é extraordinária. Não dá para viver sem isso, tem que saber usar. Tem que saber usar, eu acho que é dosar. Como tudo na vida. Tudo na vida. Isso eu vejo muito no meu filho, né? O meu filho, de vez em quando, eu vejo, tá um silêncio desgraneiro, deve estar fazendo alguma sacanagem. Quando eu vi ele tá no banheiro com a pé, eu digo, tu some desse negócio, tá quente que eu te arranco isso aqui daqui. Comigo não tem, puxão de orelha de vez em quando, aqui old school. Não, aqui tem uma, como é que eles chamam, né? Disciplina positiva, mas tem uma disciplina não positiva também. Não dá. Entendeu? Você tem que ter um equilíbrio. Eu sou o não positivo e a esposa é o positivo. Bateu, mulher. Na média... Entendeu? Sai correndo e vai pra ela. Mas por quê? Porque a gente percebe isso, né? Então, por exemplo, eu prefiro muito mais que meu filho veja um videogame do que um iPad. Porque o videogame, ele tá agora no Super Mario. Entende? Não, porque o Super Mario, porque tu morre e não grava aquela desgraça, né? Tu tem que começar tudo de novo, entendeu? Só que, claro, passa 10, 15 minutos, ele desiste. Mas não importa. Ele passou, ele cansou, ele se irritou, ele brigou, ele sai. Não, é fato. Sabe? Então, isso eu acredito que é algo que a gente... O videogame tem uma série de vantagens do ponto de vista de... Entendeu? Cognitivo e tal. Não, tudo bem, exatamente. Né? Então, essa limitação... Eu acredito que ele aprendeu... às vezes ele descobre a senha que ele sabia que eu mandava, que eu gravava no lembretes, ele descobre a senha, ele pega, vai lá nos jogos, lá nas configurações, tempo de uso, e desativa o limite. Aí eu te pergunto, como é que ele sabe? Ele vai saber mais que você. Entendeu? Ele vai saber. Pois então. Dá tempo. Tá com 7, né? Tá com 7. Bota mais uns 4, 3 anos aí. Tá louco. Te dribla fácil. Sabe? Então eu digo assim, pelo amor de Deus. Mas, professor, então... a gente vai ter que... Poxa...
terminar e pensar em um segundo round. Vai ser um prazer. Porque quando o sempre. senhor vier aqui na próxima vez, né? Eu sei que tu não gosta muito de vir aqui para Floripa. Ah, pô. Conversar conosco. Gente, isso aqui é ficar terra, conosco. isso aqui para mim é o paraíso. Olha, eu venho para cá e isso aqui, olha, isso aqui é legal. Até o aeroporto é bonito, tudo é lindo aqui, né? Isso que vocês não conhecem a Ellen, mas tudo bem. Mas fala. Mas A Ellen então, tá aqui, tá, gente? Ela tá no backstage aqui, por isso que eu tô brincando com só ela. escutando. Professora, a gente conversou, acho que a gente teria essa mensagem com relação a nós como pais, né? Como pessoas de TI. Né? Eu também sou da TI e... sou da TI, mas não sei mexer em Instagram, entendeu? A gente estava Eu conversando. também não. Cara, viu? O professor, ele também reposta umas 2, 3 vezes sem querer. Passa. Entendeu? Cara... Não sei se aceita ou não. eu não sei quem é, de onde é que vem, do que se alimenta, eu não entendo. Não entendo. Se me contar qualquer outro problema, pode me chamar. Ou precisa abrir não sei o que da época. Você tem a Ellen, pô, pra te salvar. Graças a Deus, professor, graças a Deus. Então, assim, o que a gente pode deixar de mensagem? Né? A gente tem aqui o seu livro. Mas compre o livro, essa é a mensagem. Olha aqui, pessoal, já Compre o tinha passado. livro, essa é a mensagem. Mas, professor, baseado nesse livro que você escreveu, que mensagem que a gente pode dar, né? Isso eu acredito que principalmente para a geração Z, nova geração, né? Que a gente estava comentando, né? O que a gente pode deixar aí, não pode dizer deixar como legado, mas uma mensagem que você quis deixar nesse livro para que as pessoas compreendessem. Porque essa capa aqui do robô lendo... É legal, né? Eu te entendo porque eu sou o nerdzinho. Eu botei um café, até o cafezinho aqui, né? Ali, ó, Botar o café. O robô segurando o café, mas a editora botou do lado. Entendeu? O segurando... Mas olha, é porque são duas coisas que eu adoro, café e livro. Eu acho que é uma combinação perfeita. Mas olha, assim, quem sou eu, né? Mas eu acho que as gerações novas têm Pô, que bom ser geração nova, no sentido de que você vai ver coisas que eu não vou ver, né? Imagina. Possivelmente você vai ter um assistente humanoide na sua casa daqui a um tempo, não tem a menor dúvida. Você vai ver um mundo, um admirável mundo novo aí, que saca não seja um 1984, nem Revolução dos Bichos, né? Mas que seja um mundo em que você possa fazer útil, uma tecnologia boa para a sua vida, benéfica para a sua vida. Agora, eu teria sempre a preocupação, tanto criança, adolescente, principalmente os pais dessas crianças e adolescentes, de incentivar essas crianças a aprender, a estudar, correr atrás, se atualizar, não deixar o barco, né? Hoje não é mais barco, hoje é o trem-bala. Não deixar o trem-bala passar, porque esse mundo é maravilhoso, mas você tem que aprender a lidar com essas situações, lidar com essa tecnologia, lidar com as possibilidades que essa maravilha te faz. Tem que experimentar sim, mas tem que estudar, né? Existe um potencial gigante hoje para quem trabalha para quem lida com estatística, engenharia, tecnologia, matemática. A gente tem pouca gente formada versus a demanda que a gente tem no Brasil e no mundo. Então, essa é uma oportunidade mega para quem é da área de exatas, para quem gosta de exatas, mas mesmo que você não seja, o uso disso, da tecnologia, para a vida da gente é fantástico. Você tem só que aprender a usar da melhor maneira, como é que você conversa com a máquina, como é que você entende a máquina. E, por favor, não se prive de estar aprendendo sempre coisas novas, porque, como eu disse em algum momento aqui, já nem lembro, a gente sempre faz uso dessas coisas que a gente aprende em algum momento da vida. Nunca é demais estudar, nunca é demais aprender coisas. E eu me refiro a qualquer coisa mesmo, não só de sei lá, coisas, vamos dizer, tão hard, mas culinária, fotografia, coisas que te agradem. Arte, luta, esporte, coisa que de alguma forma vai te tornar uma pessoa mais, digamos assim, holística, né? Pra você não ficar também só... Corpo, mente, espírito. Exato. Harmonia. Eu acho que é uma mensagem que a gente pode deixar. Perfeito. Vida longa às gerações novas. E as antigas também. É importante, né? Pelo amor de Deus. Querido professor André É Barcaui ou Barcaui? Pra você, Barca, né? Barca, eu te chamo de Mas Barca. é Barcaui. Sabe que eu falo pras pessoas, Barca? Que barca? Barca? Não tô entendendo não é que possível. barca. Sempre tem um que não se lembra. Aí, o Barcaui. Tá. Não, peraí, é Barca. Eu não conheço com Barcaui, não existe. Não existe. Não existe. Nem André, então. André tem vários. André não dá, né? Professor, um prazer te receber. Prazer meu, pô. Estamos aí sempre. Só mandar que a gente vem. Coisa boa. Pessoal, muito obrigado por terem assistido a mais esse episódio do Decision Conecta Podcast. Não se esqueçam de se inscrever no canal, toquem o sininho, aquela história toda. Obrigado e até a próxima.